Bom dia, paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje, dia 19 de março, dia do glorioso São José. Estamos na quinta-feira, depois do quarto domingo da Quaresma. Hoje vamos meditar as meditações de Santo Tomás. Vamos ler, vamos aprofundar num tema muito relevante na vida de Jesus, que foi a morte de Lázaro. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João, capítulo 11, versículo 11. Nosso amigo Lázaro dorme. Chamamos alguém de nosso amigo por causa dos numerosos benefícios e serviços que nos prestou. É por isso que não devemos faltar-lhe na necessidade. Lázaro dorme. Essa a razão de precisarmos socorrê-lo. Provérbios capítulo 17, versículo 17 vai dizer: aquele que é amigo torna-se um irmão no tempo da desventura. No dizer de Santo Agostinho, ele dorme para o Senhor. Para os homens que não podem ressuscitar, está morto. A palavra sono pode ser utilizada para significar muitas coisas. O próprio sono natural, as negligências, o sono da culpa, o repouso da contemplação ou da glória futura, e por vezes a morte, como diz São Paulo. Não queremos, irmãos, que estáis na ignorância acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os outros, que não têm esperança. Na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A morte é chamada de sono por causa da esperança da ressurreição. Por isso, costuma-se chamá-la de repouso, desde o tempo em que nosso Senhor morreu e ressuscitou. O Salmo, capítulo 3, versículo 6 vai dizer: deitei-me e adormeci. O segundo ponto é: mas vou despertá-lo. Com isso, Jesus dá a entender que lhe é tão fácil ressuscitar Lázaro do túmulo quanto despertar alguém da cama. Nada que possa surpreender, pois é ele quem suscita os mortos e os vivifica. Por isso disse no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 28, não vos admireis disso, porque virá tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros escutarão a voz do Filho de Deus. No ponto 3, Santo Tomás vai nos dizer: vamos ter com ele. Brilha aqui a clemência de Deus. Enquanto os homens em estado de pecado e como mortos não podem por si mesmos ir até ele, ele quem os atrai, precedendo-lhes misericordiosamente, como aquilo das Escrituras em Jeremias capítulo 31, versículo 3, eu amei-te com amor eterno, por isso mantive o meu favor para contigo. Quarto, chegou, pois, Jesus e encontrou já há 4 dias no sepulcro. Segundo Santo Agostinho, Lázaro morto há 4 dias significa o pecador retido pela morte de um pecado quádruplo: o pecado original, o pecado contra a lei natural, o pecado atual contra a lei positiva, o pecado atual contra a lei do Evangelho e da graça. Ou então pode-se dizer que o primeiro dia é o pecado do coração, como vai dizer em Isaías capítulo 1, versículo 16, tirai diante dos meus olhos a malícia dos vossos pensamentos. O segundo pecado da língua, Efésios capítulo 4, versículo 19, nenhuma palavra má saia de vossa boca. O terceiro, o pecado das obras, sobre o qual diz Isaías, cessai de fazer o mal, capítulo 1, versículo 16. E o quarto dia é o pecado dos hábitos maus. De qualquer modo que se exponha o texto, o Senhor cura por vezes os mortos de 4 dias, isto é, os que transgridem a lei do Evangelho e estão presos no hábito do pecado. E nos espelhemos então ao glorioso São José, para que, crescendo em virtudes, possamos estar cada vez mais configurados ao amor de Cristo. Valei-nos, São José, e que Deus sempre vos abençoe.